Oi, gente, mais um vídeo, né? E esse aqui a gente vai falar um pouco sobre como fluir na vida, né? De uma forma muito mais simples, né? E eu poderia, né? Tem várias formas de fluir na vida, né? Você tem até técnicas, enfim, métodos de ser uma pessoa assim que é mais simples, né? Não no sentido materialista, mas assim na coisa da essência, né? E eu escolhi uma forma muito mais simples também, que eu acredito, né? Que é o seguinte, que é baseado na lei da impermanência, né? Ou seja, na mudança. Isso é um fato aqui na nossa vida, né? Que é o seguinte, a lei da impermanência diz o quê? Que basicamente a única certeza que a gente tem é a mudança, né? Ou seja, a única coisa que a gente sabe que vai acontecer é que tudo muda. Nada nesse universo ele é paradinho, né? Ele tem um movimento, ele precisa dessa mudança, né? Os fenômenos naturais estão aí para isso, porque é algo que a gente precisa se renovar, né? Ciclos precisam iniciar e também precisam terminar. E aí, quando a gente entra nesse aspecto da lei da impermanência, no sentido de que tudo muda, e para que é que está ligado com a fluidez, é no seguinte, se tudo muda, a gente tem que aceitar tudo o que é, né? E antes que você fique, né, mas aceitar situações negativas, calma aí, tá? Quando a gente aceita tudo o que é no sentido de aceitar as situações sem estar tão apegado a elas, né? Porque todos nós, a gente tem muito apego ao negativo, né? O nosso ego, ou seja, o nosso social, nosso mental, né? A malha mental negativa, ela é muito apegada, né, às situações. E é bonito para o nosso ego, né, sofrer, né? Até as grandes produções de filme, né, retratam essa coisa do sofrimento como algo bonito, né, como algo interessante. A gente é estimulado a isso, mas não é isso, tá? Quando a gente aceita tudo o que é, a gente dá espaço para as situações elas acontecerem, né? Então, se por exemplo você está passando por uma situação negativa e você deixa de resistir a essa situação negativa, ela vai começar a sair da sua vida, né? Parece muito simples falando, eu sei que na prática cada pessoa, né, tem uma forma de vida, né? E por ter uma forma de vida, cada um tem seus desafios, ok, eu entendo. Mas quando a gente aceita tudo o que é no sentido de que é de não ser omisso, né, às situações, não é porque tem como é que posso falar, alguma coisa negativa acontecendo com você, sei lá, um tipo de violência, por exemplo, seja ela qual for, né, a violência, você não vai ter que aceitar essa violência, né? Você não vai ter que aceitar essa agressão, seja ela qual for, né? Porque quando você aceita tudo o que você diz para você mesmo que você merece o melhor. E isso é uma humildade com você. Isso é um respeito que você começa a ter por você, né? As pessoas que aceitam tudo o que você vê como elas, você enxerga elas, né? Você sente que elas são mais simples, no sentido assim que elas fluem com a vida, né? Elas estão sempre de bem, digamos assim, good vibes, né? Elas acreditam que elas merecem o melhor, né? Mesmo que elas não tenham essa em palavras assim, mas elas sentem que dentro dela elas merecem o melhor. E por elas merecerem o melhor, elas não ficam, né, segurando situações negativas, né? E mesmo até uma situação positiva que vem para essa pessoa, né? Por exemplo, algo que ela tanto está querendo, que sempre quis, né? Enfim, elas não seguram essa coisa, sufocam, por exemplo, até ficar, né, insustentável a situação e fugir, né? Isso acontece muito em relacionamentos, né? Quantas vezes muita gente está querendo um relacionamento de qualidade, consegue esse relacionamento e aí a pessoa, né, sei lá, por tantas crenças negativas que ela tem, né, por tanto acreditar, né, ou por tanto e se, né, quantos e se a gente formula na vida, né, e aí a pessoa de tanto e se, né, sufoca a coisa, enfim,
Começa algo que era tão bonito, né? Começa a ser um movimento mesmo para deixar a situação, né? Então, vamos entender o seguinte, né? Você pode estar falando assim, ah tá, então peraí, se eu aceitar tudo o que tá tendo aí na rua da minha casa, por exemplo, um som alto todo dia, né? Todo dia, e isso está me incomodando. Então, eu vou ter que aceitar esse som alto? Não. Não é isso, gente. É muito mais assim, muito mais no sentido da essência, sabe? Porque o seguinte, vamos supor que tem essa situação aí desse som, né? Que tá te incomodando, e aí você vai ter algumas situações possíveis, né? Você, calma, peraí. Tá ok, não vou ficar mais me estressando, enchendo meu saco com isso. O que é que eu posso fazer agora, né? De acordo com a minha essência, não é com o meu ego controlador que acha que tudo é perfeito, né? Porque se a gente ficar só no ego, a gente só adoece, né? Não, deixa a essência falar. Talvez seria melhor conversar ou tomar providência, sei lá, né? O qual seja a providência. Ou você deixar de estressar e aí talvez até, né, o universo entenda o seguinte, né? Que a gente tem essa visão aqui universalista no sentido de dizer o quê? Não, calma aí. Você já desestressou, né? Então, vamos dar um jeito, né? Às vezes a pessoa que está fazendo esse som, ela para, ou ela se muda, né? Ou você se muda do local, por exemplo, né? Porque, assim, tem muita coisa, né, que a gente não sabe explicar, né? Tem muito mistério na vida, né? Que a gente não sabe como é que acontece, né? Tem muita coisa na vida, assim, que você não tem controle, né? Acontece, simplesmente acontece, né? E no sentido bom da coisa. Então, é isso que quando você aceita as coisas como elas são, você começa a ver que, tipo, nem tudo eu preciso dar tanta importância, né? Nem tudo eu preciso ser tão aquela pessoa assim que fica dando tanta importância para o negativo, né? Porque quando eu começo a soltar de fato, né? Como eu falo sempre na lei da atração, nesse aspecto eu aceito tudo que é, ou seja, eu soltei para a vida ela começa a trazer as coisas boas para a gente, né? E quando você faz isso, você aceita tudo o que é, vai acontecer um fenômeno muito interessante, que são os dois eus de você, né? Que é o seguinte, o primeiro é o ego, né? E o segundo é a essência. Quando você começa a aceitar tudo o que é, a sua essência ela começa a ter muito espaço, né? Ou seja, a sua essência é aquela parte de você que tudo está perfeito, né? Que sempre tem uma possibilidade de enxergar algo bom nas situações, ela começa a ter espaço, ela começa a emergir, ela começa a estar de fato, né, comandando a sua vida, né, sempre positivo. A intuição ela fica muito mais aguçada, né, porque a intuição sempre está aí, é só a gente saber ouvir. E aí, quando a gente começa a aceitar tudo o que é, as coisas vão começar, né, esse primeiro eu, né, da essência, ele começa a aparecer. E o segundo vai vir o ego, né, o ego que quer controlar, o ego que é negativo, né, o ego que só vê defeito, né, o ego que nada é tão bom, tudo é só insatisfação, ele vai querer sufocar, né, vai querer sufocar, né. Isso vai acontecer, gente, porque assim, a gente está num mundo que a dualidade ela existe, né, então assim, se tem o positivo, o negativo também aparece. E quando o ego vir, né, ou seja, quando o ego começar a dar muita importância, muito apego para o que é negativo, aí é você agora que tem que saber que já teve experiências na sua vida em que você simplesmente deixou, né, ou você largou e do nada a coisa veio. Então, por que também não viria agora? E é justamente isso, né? A gente vive num mundo em que nem tudo dá pra gente saber como é que as coisas vão acontecer. Quando eu falo isso, não é para você, por exemplo, abandonar os seus planos de vida, né, seu planejamento, sua organização. Não. Mas essa é uma pessoa que flui com a vida, né? Porque assim, se você parar para pensar, tem pessoas que têm seus planos, seus objetivos de vida, mas elas são muito fluidas, né? Elas têm a sua organização, mas assim, elas, se alguma coisa não foi do jeito que aconteceu, ela para, né? Pensa com ela mesma, sente, diz, não, calma aí, eu vou escolher outro caminho, mas ela não fica se culpando, né? E outra coisa muito interessante para quando a gente aceitar tudo o que é saber o seguinte, você tem que estabelecer uma regra com você mesmo, de que, a partir de agora, não fique mais se culpando para nada. Não fique se culpando para nada. A culpa, ela é um terreno, né, para o ego, né?
Ou seja, a culpa, ela como é que se diz? Cria um espaço para o ego ter mais força. Não fique mais fazendo isso. Tudo que você fizer, não fique se culpando. Haja dentro da sua essência, sem machucar os outros, sem fazer mal a ninguém, mas não fique mais se culpando. Independente se a situação não foi do jeito que você quis, independente se você fez algo que não foi legal, mas enfim, não fique se culpando, né? Saiba se perdoar, se você sentir que é necessário, perdoe o outro, mas não fique carregando, porque a culpa, ela gosta de fazer isso, né? De você acontecer, você se culpou e fica prolongando a situação, né? Não é para se prolongar. A culpa, quando eu falo isso, não fique mais prolongando uma situação negativa na sua vida. Porque quando você, de fato, quer fluir na vida, né? Ou seja, você aceita tudo o que é, você começa a parar de se culpar pelas coisas. Você começa a dar espaço para as coisas acontecer, porque você é como se fosse uma folha em branco, né? Quando você aceita tudo o que é, você não fica mais deixando as coisas lá ficar tão fortes na sua vida, ou seja, as coisas negativas. Você começa a ser uma folha em branco e aí coisas boas, elas começam a surgir, né? Quanto mais você se desapegar, mais fluido na vida você começa a ser. E a gente precisa ter mais essa consciência de saber que, calma, né? Tudo do jeito que está pode melhorar, né? Ou não está tão ruim como eu achei que estava. Porque às vezes é nesse sentido de quando você começa a aceitar tudo que é, que começa a vir motivação, começa a vir boas situações para você, né? E eu até vi uma frase um dia desses no Instagram que te dizia assim, né? Era calma, não tem como dar certo no tempo errado, né? Porque às vezes a gente fica, ai meu Deus, deveria acontecer desse jeito, e às vezes não é o momento certo, né? Não é o momento certo. Então a gente tem que ter calma. E quando a gente começa a aceitar tudo o que é, não no sentido de aceitar uma porcaria na nossa vida, tá? Se tá acontecendo alguma coisa, a gente começa, senta, entende com a essência o que é de fato bom pra gente, ou seja, a essência é simplesmente, né, o seu feeling, aquilo que é realmente positivo para você. E você começa a dizer agora o seguinte, calma aí, deixa eu ver como é que eu posso mudar. Porque quando você aceita tudo o que é, você ir fluindo com a vida, né, aí você tem esse entendimento mais complexo da coisa, né, ou seja, mais profundo. Aí sim você pode fazer as técnicas que você faz, né, você pode fazer como eu falei já, o Ho'oponopono, né? O visualizações da lei da atração, o caderno da gratidão, né? Você pode começar a fazer isso, mas você faz isso com mais percepção, com mais consciência, porque muita gente faz isso sem percepção, sem consciência, só começa a dar mais ansiedade, a trazer mais problemas negativos, né? Porque a pessoa só fica na técnica, né? No como, e não tem, né, o entendimento mais assim, mais complexo no sentido assim mais profundo, né? O complexo que eu digo assim é mais amplo, tá? Não é simplesmente o periférico, o raso, não. É aquela coisa mais profunda. E quando você dá esse espaço para a profundidade, né? Você dá esse espaço para o ser agir, né? Para não ficar tão apegado a nada, as coisas elas começam a acontecer para você, né? E de uma forma muito mais positiva. Essa é a ideia, tá? Faz aí com você, olha direito e vê aquilo, né? Contigo. Teve casos na sua vida que quando você deixou a coisa, você estava querendo tanto, você disse, deixei, a coisa aconteceu, né? Então, por que não pode ser assim, né? Mais uma vez eu estou dizendo, tá? Não abandone seus projetos de vida, seus planejamentos, não. Mas saiba que o seguinte, você também tem capacidade sim de conseguir as coisas, ok? Essa é a ideia de hoje, né? Galera, nessa parte aqui o áudio falhou. Quero agradecer por ter assistido, tá?